Fala pessoal, voltei aqui, tá? Então a gente já conheceu um pouquinho ali do GeoGebra, né? Nesse primeiro vídeo, né? Nesse segundo, então a gente vai trabalhar um pouquinho com essa relação, né? Então o primeiro ponto que nós temos é a questão da múltiplas formas de representar esse valor, né? Esse ponto em coordenada polar. Tá? Então a gente pode perceber que nessa questão, né, ele pede para que a gente encontre dois outros pares de coordenadas polares, tá, deste ponto, um com, né, um raio maior que zero e outro com um raio menor que zero. Tá? Primeira relação, tá, gente? O que quer dizer o raio negativo? Tá? Então eu vou pegar aqui o GeoGebra. Pensemos na seguinte forma, né? Eu vou passar aqui uma reta. Vou pegar aqui uma reta e vou passar por esse ponto, que é o nosso ponto 2, 5π sobre 6, e a origem, tá? Ele tem uma certa simetria dentro desse círculo trigonométrico e ele teria um representante, tá, deste ponto no quarto quadrante, né, que estaria localizado aqui. Deixa eu ver se eu marquei ele corretamente, acho que sim. Tá? E este segundo ponto, né, ele é simétrico. Né? Então ele está para o sentido oposto. Tá? Então, digamos que eu tenha este ponto com uma certa medição em graus, né? Ele está, no caso, 5π sobre 6, e eu posso estar representando ele por este ponto aqui, que é o seu simétrico. Tá? Porém, este ponto, ele deveria, então, estar a 180 graus a mais para chegar no nosso ponto B. Né? Então, note que ele precisaria percorrer todo esse caminho, né, para chegar neste ponto. Tá? Então, quando eu uso raio negativo, eu estou usando a ideia de oposto. Perfeito? Então, eu teria que tomar este ângulo, né, o ângulo deste ponto C, que no caso ele seria ou poderia ser representado, né, por menos π sobre 6, porque note que aqui é 30 graus, tá? Então, menos π sobre 6, ou mesmo, né, podendo ser representado por 13π sobre 6. Né? Por que 13π sobre 6? Porque seria toda a circunferência. Então, a gente teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, na verdade, 11π sobre 6. Tá? Partindo, então, no sentido anti-horário. Tá? No sentido horário, a gente usaria, então, menos π sobre 6, por questão, então, do sentido inverso, né, ou sentido oposto da medição do círculo trigonométrico. Tá? Então, quando eu tomo o valor de um raio negativo, eu tenho que fazer essa correção deste ângulo. Tá? Para isso, a gente vai estar utilizando essas duas expressões. Né? Lembrando, o que essas duas expressões nos dizem? Né? Ele é o raio mais θ, né, raio, mais o ângulo, coordenada angular, mais 2nπ. Esse n é um número natural, né, ou um número inteiro, estritamente positivo, né, e ele vai estar representando para a gente um número de voltas. Então, toda vez que eu tomo, né, um ponto com o valor do θ, se eu acrescentar uma volta, eu chego novamente neste ponto. Né? Então, se eu tenho aqui o 5π sobre 6, se eu acrescentar 2π, que é uma volta, né, eu retorno nesse ponto e eu posso fazer isso múltiplas vezes. Tá? E a mesma coisa acontece, então, quando eu tomo um raio negativo, mas eu passo a usar 2n mais 1 sobre π. Vale ressaltar que eu posso desejar determinar este ponto, né, com R ou raio negativo, raio oposto melhor, né, dizendo para vocês, de que forma? Utilizando n igual a zero. O que isso quer dizer? É que eu não estou considerando nenhuma volta. E ao fazer isso, nós teremos apenas o acréscimo de π, que é o que eu comentei. Né? Você acrescenta π para dar o retorno para o ponto na localidade correta. Tá? Então vamos lá, né? Ele então pede algumas novas coordenadas, né? Dois outros pares, né? Um com raio maior que zero e outro com raio menor que zero. Tá? Então o raio maior que zero nós já temos, tá? Então 2, 5π sobre 6, né? O nosso primeiro ponto. E a gente pode fazer então essa conversão
acrescentando 2π, né? Vou considerar aqui n igual a 1, né? Considerando apenas uma volta, tá? Então, 2. Se eu acrescento mais 2π, nós teremos então 5π sobre 6 mais 2π, o que vai estar nos gerando o ponto 2. 6 vezes 2, 12, mais 5, 17. Então, 17π sobre 6. Tá? Então, isso aqui considerando um ponto positivo, tá? Um raio positivo, né? Uma outra forma de se pensar aqui também é considerando este mesmo ponto, tá? Mas com um raio, considerando com um ângulo negativo, tá? O que seria considerando com um ângulo negativo? Ao invés de eu tomar a medição, então, do ângulo do ponto B em relação ao sentido anti-horário, eu considerar a medição desse ângulo no sentido horário, tá? Então, nós teríamos aqui π sobre 6, 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 no totalizando para a gente um total de 7, tá? 7π sobre 6, tá? Totalizando 7π sobre 6, a gente também poderia representar este ponto como sendo o ponto 2, tá? Menos 7π sobre 6, tá? Note que 7π sobre 6 com 5π sobre 6, ele vai dar o total de 12π sobre 6, que é a volta completa, né? Ou seria esse complemento para os 360 graus, que é os 2π, tá? Só que aqui no caso, fazendo a medição, então, no sentido horário, tá? E não no sentido convencional, né? Que é o sentido anti-horário, tá? Então, já tenho aqui 2 pontos, tá? Ou 2 representações do mesmo ponto, tá? Considerando raio positivo. Uma considerando o sentido anti-horário, ou o sentido horário, né? Para medição angular, né? Nossa coordenada angular, e uma segunda, né, opção, que é considerando uma volta completa no círculo trigonométrico com medição no sentido anti-horário. Tá? Ele pede, então, também com raio menor que zero. Tá? Então, com raio menor que zero, a gente vai ter que mudar esse ângulo, tá? O raio. Então, nós temos 2π sobre 6. Tá? Considerando, então, um raio negativo, um raio menor que zero. Tá? E n igual a zero. Tá, gente? O que é n igual a zero? Sem nenhuma volta completa, tá? Eu quero considerar na primeira volta mesmo, tá? Não completei nenhuma volta ainda. Nós teremos, então, o coordenada radial menos 2, tá? Colocando, então, 0 no n, nós teríamos 5π sobre 6, tá? Mais 0 vai dar π. Então, eu posso corrigir, né? Posso estar corrigindo essa relação, acrescentando π graus a esse ângulo, tá? Então, ele vai permanecer na mesma volta, tá? Mas ele vai fazer essa correção. Então, a gente vai ter aqui, neste caso, o ângulo, ou ponto menos 2, 11π sobre 6, tá? E isso vai fazer com que nós tenhamos essa representação. Vamos olhar lá no círculo trigonométrico. O que seria isso? 11π sobre 6, como eu disse, né? Eles são 6 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O ângulo vai dar nessa localidade, né? Com o raio positivo, ele daria este ponto. Como eu considero o raio sendo negativo, né, ou o oposto, eu mudo a direção, gerando o ponto que realmente eu desejo, tá? Então, nós temos aqui um ponto com o raio negativo, perfeito? E uma outra possibilidade de também fazer essa representação, né, é, então, considerando uma volta completa,
tá? Então eu posso considerar uma volta completa a partir do nosso ponto, tá? Ou mesmo, tá, levar em consideração o sentido oposto, né? O que seria o sentido oposto? Vamos dar uma olhada ali, menos 2, nosso coordenada radial, a gente tem 11π sobre 6, que está dando neste pontinho aqui, perfeito? E o menos faz a oposição. Agora, se eu tomar a medição no sentido horário, eu vou ter aqui apenas π sobre 6, que é o quanto falta para completar o 360, né? Então, como é sentido oposto, eu posso também estar representando aqui por menos π sobre 6. Tá? E isso vai estar gerando, então, a coordenada angular com o raio negativo, né, no caso oposto, jogando esse ponto para outra posição. Certo? Pessoal, esse vídeo fica por aqui e volto daqui a pouco para falar um pouquinho mais com vocês. Grande abraço, fui!